Quando olhei a terra ardendo. Vamos considerar o nosso passado. Nos tempos de TV em preto e branco, o brasileiro semeava muito e colhia pouco. Alimento era raro e por isso custava caro. Roupas também eram caras, mais do que são hoje. A esperança era o que movia. O trabalho no campo era difícil e em muitas regiões as lavouras eram castigadas pela seca. Os céus retinham o orvalho e a terra, por consequência, retinha seus frutos. Não havia suficiente cereal, nem vinho, nem azeite. E do trabalho das mãos dos homens, o resultado era pouco e demorava a aparecer. A semente hoje é tudo híbrido, é bem melhor do que da época que o meu pai plantava. Naquele tempo a semente germinava 10, 20%, o resto perdia. Hoje a germinação da semente é 99%. Se fosse há 30 anos atrás com a tecnologia hoje, produziria o dobro. Mesmo assim, o Brasil já se preparava para crescer no futuro. Esse boom tecnológico aconteceu, vamos dizer, nesses últimos 30, 40 anos, né? Em que o Brasil fez um investimento importante, ou seja, a política pública, que investiu em conhecimento, em ciência e tecnologia aplicada à agricultura. Fomos capazes de produzir os alimentos que os brasileiros precisam somente há 15 anos atrás. E o Brasil se tornou tão competente na produção de alimentos que ele não só gera os alimentos que a população brasileira precisa, mas gera excedentes de produção que viabilizam a exportação. E hoje a agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, ela é capaz de gerar as riquezas que o Brasil tem do ponto de vista da balança comercial. Da dificuldade daquele momento, surgiu a intuição de que se o agricultor quisesse obter o melhor resultado da terra, ele deveria conservá-la. Conservar florestas e rios passava a ser fator obrigatório em qualquer ação de manejo agropecuário realizada pelos fazendeiros. Os cursos superiores em agronomia ganhavam importância. De carona também as graduações em engenharia florestal, zootecnia e biotecnologia. O agronegócio do Brasil tem tido, as empresas têm evoluído muito, as universidades, os institutos de pesquisa têm avançado muito. E nós temos todos reconhecido que a pesquisa é cada vez mais multidisciplinar, transdisciplinar, envolve várias competências de várias disciplinas. Então a agricultura, a agronomia, a biologia, a veterinária tem também trazido tecnologias da medicina, da farmácia, da área química, como fertilizantes, pesticidas. Com o apoio da universidade, o trabalho no campo ia trocando o modelo prático por outro mais científico. Hoje nós lideramos, a Embrapa lidera o nosso centro, uma rede de pesquisa de nanotecnologia voltada para a aplicação de nanotecnologia para o agronegócio. E essa rede é composta por 15 centros da Embrapa, espalhados por todo o país, e 30 diferentes universidades, que vai eletrônica, computação, biologia, veterinária, química, física, medicina, farmácia, olhando os diferentes aspectos e interagindo junto com empresas que às vezes não tem um corpo de pesquisa muito grande, mas tem a questão do mercado, tem produtos no mercado, tem um desenvolvimento muito forte, a questão da inovação, e estão trabalhando junto conosco para poder fazer com que o país avance mais na pesquisa e numa coisa muito mais aplicada, para que o tempo da pesquisa, que leva a pesquisa até chegar no mercado, seja mais rápido. É importante trabalhar com as empresas. O Brasil, enfim, consolidava sua vocação de ser o país do agronegócio, mas nem se imaginava ali que poderíamos chegar a líderes mundiais na produção de alimentos. Até porque, naquela hora, todo o aparato tecnológico disponível servia apenas a seus próprios inventores, europeus, americanos e asiáticos. Precisávamos ainda aprender com eles o milagre da multiplicação dos alimentos pelo caminho da inovação tecnológica. Você tem que ser competente do ponto de vista do mercado, comprar e vender bem, comercializar bem. Você tem que ser competente do ponto de vista da exportação para quem exporta, e daí olhar mercados de outros países, perfil de consumidor diferente, né? A maneira de fazer as transações comerciais fora da fronteira. Precisa também saber plantar, saber colher, né? Saber cultivar, saber criar. E isso não é fácil, uma vez que você tem variações de clima, doenças, pragas, e tem a própria situação do mercado de conjuntura, que muitas vezes não dá renda, né?
aquele produtor que está com dificuldade de pagar as contas, senão fica inviável a propriedade. Então essa gestão é talvez a coisa mais importante a fazer. E um dos pilares para fazer uma gestão competente é a tecnologia. O necessário intercâmbio com a comunidade internacional veio por ações simultâneas de sucessivos governos, do número cada vez maior de cientistas formados em nossas universidades, e principalmente da capacidade de organização dos diversos participantes das inúmeras cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. País afora foram criados e consolidados cooperativas, associações, federações, confederações e câmaras setoriais agrícolas que trouxeram a público com toda a coragem temas que por sua importância não poderiam mesmo ficar restritos a grupos fechados. Hoje na cooperativa nós temos 189 colaboradores que estão aqui, tanto aqui quanto nas nossas 4 filiais, para servir o cooperado. O primeiro benefício direto que ele tem é a questão da economia de escala. Um produtor sozinho não conseguiria ser tão forte, tanto na aquisição quanto na comercialização tanto na aquisição de insumos quanto na comercialização dos produtos, não conseguiria ser tão forte e dificilmente sobreviveria num mercado tão competitivo como é o nosso caso, o mercado de café. O preço do café, os investimentos em novas culturas exóticas, a possibilidade de abastecer automóveis com álcool de cana ou novas tecnologias de irrigação agrícola passaram a ser cada vez mais presentes nas rodas de conversa, até mesmo na cidade. Não é simplesmente o nível tecnológico, você pode potencialmente ter um excelente nível tecnológico, mas ter ao mesmo tempo trabalho escravo. Uma realidade dessa, ela poderia ser atendida. Mas no geral, tanto a parte econômica, ambiental e social, de maneira geral da região, ela é muito boa. Isso demonstra, de certa forma, o nível tecnológico e a consciência também do nosso produtor. Empresas agrícolas e seus fornecedores e distribuidores passaram a descobrir as vantagens de abrir o capital na Bolsa de Valores e proporcionando ao AgroBrasil um salto de desempenho sequer imaginado pelas antigas gerações de agricultores. A figura do Jeca Tatu deu lugar a do executivo rural, formado em cursos de MBA e com GPS nas mãos. E não é somente o homem de negócios que usufrui das novidades tecnológicas. Comecei na lavoura como cortador de cana, né? Sendo que quando eu entrei aqui, eu tinha carta de motorista, eu procurei mudar a letra da minha carta para mim ter uma oportunidade. E eu procurei e consegui a oportunidade, estou aqui hoje. A máquina não tira, a máquina emprega, porque sem nós lá ela não vai sozinha. Então, imagine 40 pessoas debaixo de um sol desse. Como que ia estar essa pessoa trabalhando debaixo de um sol quente desse, sendo que ali trabalhando no ar-condicionado, no lugar limpo? Nem tudo é um mar de rosas. O agronegócio ainda tem muitos desafios a serem superados. O pequeno produtor não tem muita ajuda não, porque todo lado que ele vai é muito difícil ele ter ajuda, porque os pequenos é mais difícil, os grandes têm mais facilidade. A gente já pensou em parar, né? Que a gente nasceu fazendo isso, né? Não sabe fazer outra coisa. Mas já pensou em parar de mexer com isso aí, porque tá no limite já, não tem mais como. Nós temos que gerar a tecnologia sempre à frente, sempre alguns anos à frente da necessidade. Se nós gerarmos a tecnologia só para o dia de hoje, a gente está perdendo o futuro, porque amanhã a gente já não tem mais conhecimento, que amanhã aparece uma doença, uma praga, ou o mercado fica mais competitivo em outro país e nós estamos com um custo de produção elevado, porque nós não baixamos custo, por exemplo, quando era isso para fazer. O Brasil, para ser liderança nesse campo, tem que ter políticas públicas proativas, com perspectivas muito claras. Nós temos hoje uma produção no Brasil de álcool no mesmo nível do consumo de gasolina, o que é algo excepcional, ninguém no mundo tem isso. Para manter esse tipo de coisa, a gente vai precisar, obviamente, rever os pontos essenciais de políticas claras, como os tributos incidentes na cadeia produtiva, olhar a questão dos incentivos industriais, olhar isso tudo para viabilizar uma escala e manutenção da matriz limpa. Só o que não mudou foi esse espírito de cooperação, seja para ajudar quem precisa ou compartilhar o conhecimento. Ao apostar na solidariedade e no valor dos relacionamentos sociais como principais patrimônios, o AgroBrasil ganhou admiração e até, quem sabe, uma certa inveja lá fora. O agricultor brasileiro segue em frente, com as mãos no arado, sem olhar para trás. Mas agora ele sabe, ele não está sozinho.
que braseiro que forneia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.